vamos dizer assim, esse neutrônio, para você ter uma ideia, esse cubinho, se a gente aumentar ele só um pouquinho para 1,5 centímetro, né, de aresta, ou seja, 1,5 centímetro por 1,5 centímetro por 1,5 centímetro, esse volume de matéria da estrela de nêutrons é o mesmo que do planeta Terra. Salve, meus irmãos, e aí, tudo na paz? No programa de hoje trago mais uma vez o professor Rogério Bueno e hoje nós vamos bater um papo bem interessante para tentar trazer um conhecimento para vocês. Nota, no vídeo de hoje vai ser muito mais um bate-papo, uma coisa bem suave, uma coisa bem tranquila, para trazer a ideia de como a nossa realidade como a nossa realidade é percebida por nós mesmos. Como a nossa percepção da realidade pode ser diferente da percepção da realidade de outra pessoa, e assim vai. E nós vamos ter uma opinião do professor Rogério por uma questão, uma visão científica dessa questão. Salve, Rogério. Muito boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Boa tarde, João. Gente, muita gente deve ter se perguntado até hoje, né? Pelo menos uma vez na vida, de o que é a realidade, né? Então, normalmente a resposta que se tem é, ok, a realidade é isso que nos rodeia, né? Que a gente enxerga, toca, cheira, sente o gosto e assim vai, né? Escuta, né? Essa, teoricamente, é a realidade. Muito bem. Mas, e se não for? Ou seja, vamos colocar um pouco de incerteza nessa jogada. Se você olhar para isso que a gente vive, e lembre-se, eu não vou usar a palavra realidade agora, porque depois nós vamos questioná-la um pouquinho mais. Mas isso que a gente vive e está inserido, este agora que vocês estão vendo, pela física quântica, você pode interpretá-lo como praticamente um multi-existente. Vamos lá, vamos explicar isso mais legal. Veja, eu estou aqui falando com vocês, mas dentro de mim, ou em mim, em minha volta, tudo onde houver um átomo aqui presente, ou vazios entre os átomos, existe basicamente três coisas. O princípio da incerteza de Heisenberg, ou seja, nada realmente é o que é, tá? Ou seja, você não pode afirmar, isso aqui é sólido. Não. Sólido até um certo ponto, porque estatisticamente falando, você pode ter uma coisa mais densa ou menos densa, mais povoada de átomos, vamos dizer assim, entre aspas, de partículas, né? Seria a melhor palavra, ou menos por questões quânticas. E mais do que isso, nós temos a questão de Schrödinger, a equação de Schrödinger, que diz o seguinte, que enquanto você não estabelecer aquele momento, ou seja, enquanto você não olhar, não determinar e não descrever aquele momento com exatidão, na verdade ele não existe.
É uma questão assim, uma ilustração que a gente usa até na faculdade para explicar isso. Schrödinger põe a seguinte experiência. Você pega um frasquinho contendo veneno, tá? Um gás venenoso. Um equipamentozinho que, num tempo aleatório, pode ou não quebrar esse vidrinho. E você põe esse equipamentinho dentro de uma caixa, junto com um gato, e fecha essa caixa. Conta até 10 e fica a questão. O gato está vivo, está morto, o negócio disparou, não disparou, o que aconteceu? Enquanto você não abrir a caixa e olhar o que aconteceu, ou seja, fixar a resolução do sistema, ele está em múltiplos estados. Até a gente costuma brincar, pode ser que o gato não esteja dentro da caixa, de que o mecanismo tenha ido parar em Júpiter. Tudo pode ser possível até que você abra a caixa e olhe lá dentro. Ou seja, estabilize o experimento. A mesma coisa com nós aqui. Enquanto a gente não estabelecer o que os nossos sentidos nos mostram, teoricamente, não existe realidade. Certo? Partindo-se desse princípio, a gente pergunta, então tá, o que é a realidade então? E aí eu deixo o nosso amigo João, vamos assim, prosseguir por um caminho mais metafísico, porque a ideia é mais ou menos essa. Bom, vamos lá. A questão de realidade não vai ser nem uma questão tão metafísica, Rogério. Eu acredito, e você me corrige se eu estiver errado, que a nossa percepção de realidade ela vem baseada em sinais elétricos. Sinais que nós captamos, que o nosso cérebro capta e define o que é real e o que não é. Desde de todos os sentidos que nós temos, são baseados nisso. Levando isso em consideração, como é que eu sei que o cheiro de uma rosa é o cheiro de uma rosa? Como é que eu sei que eu estou tocando na mesa? Porque o meu cérebro entende que está acontecendo dessa forma. Agora, eu queria aproveitar esse momento e perguntar uma coisa para você. Tanto a minha composição quanto a composição da mesa que eu estou tocando, ela é atômica, correto? Com certeza. Sim. Então, a partir do momento que eu estou tocando na mesa, é átomo com átomo que está se chocando? Negativo. Então, porque os átomos têm à sua volta elétrons. Então, a partir do momento não existe um contato atômico, mas sim elétrons com elétrons, correto? Sinto lhe dizer, mas não. Como assim? Na verdade, o que existe é a interação magnética dos átomos que constituem os seus dedos da mão, né? E as camadas eletrônicas da superfície da mesa que geram também um campo magnético, que funcionam como se fossem molinhas, vamos brincar assim, né? Que, vamos dizer assim, para nós parece sólido, mas na verdade não é, né? Porque tem muito mais espaço vazio do que a gente imagina. E quando você bate, né? Esse som que a gente escuta, na verdade, seria uma reação elástica dos campos magnéticos que geram uma frequência audível. Olha que interessante. E esse campo magnético é gerado pelos próprios elétrons. Na verdade, vamos pegar uma ideia de Faraday. Ele descobriu que se você tem uma carga no centro, né, uma carga positiva no centro, e uma carga negativa girando em volta dessa carguinha positiva, automaticamente você gerou um ímã com norte e sul. Tá? Então, todo átomo, entre aspas, é uma espécie de barrinha de ímã, tá? Uma barrinha magnética. Só que, ao invés dela ser, como a gente conhece, a barrinha, né, com norte e sul bem definido, como o elétron gira, esse norte e sul estão girando a uma velocidade absurda. Então, ele apenas gera um campo magnético como se fosse, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo assim, como se fosse a superfície da água, quando você põe a mão bem devagarzinho, você vai sentindo aquela resistênciazinha da água até que sua mão submerge.
E claro, você continua mexendo na mão, você vai sentindo aquela, como é que se diz, aquela resistência da água na sua mão. A mesma coisa acontece com os campos magnéticos, tá? Eles trabalham como se fossem molinhas, né? E tentam absorver ou dissipar a energia da aproximação emitindo fótons ou recebendo fótons, né? Então, você troca a energia com a mesa e essa troca de energia resulta numa frequência que é audível ou a batida na mesa, tá? Então, na verdade das verdades, você nunca tocou realmente na mesa porque você não tocou no núcleo do átomo. Aliás, você não tocou nem no elétron, para ser bem sincero. Você tocou no campo magnético, você foi repelido pelo campo magnético da superfície e essa repulsão gerou esse som que você escuta. Olha que interessante. Muito, muito interessante. Existe alguma teoria científica que faça uma comprovação da matéria de uma forma diferente dessa? Que eu não conheço. Então, eu vou dar uma que explica muito bem, eu acho que até já citei ela, que é o efeito fotoacústico, tá? Que é você pegar um facho de luz qualquer, apontar numa superfície qualquer, pôr um microfone estupidamente sensível e você vai escutar os fótons batendo nessa superfície, ou seja, serão repelidos por este campo magnético, ou até absorvidos, né, pelo próprio elétron que se excita, sobe de camada, daí acontece toda uma questão atômica aí quando ele é absorvido. Mas, de toda forma, você pode, entre aspas, ouvir essa interação da luz com a matéria. Então eu vou dizer o seguinte para você, que eu diria assim, que tudo no universo está relacionado à densidade. Aí você vai falar, ok, então eu sou uma pessoa densa. Jura? Não, não é. Cara, o que tu vai falar agora é difícil de compreender pra caramba. Mas fala. Então, vamos lá. Eu não consegui conceber. Aliás, muitas das coisas que a gente conversa eu não consigo conceber. Mas essa é difícil. Mas bem-vindo ao clube. Não é todo mundo que consegue, não. E eu, vamos dizer assim, eu, como físico experimentado no assunto, tem horas que eu também, que nem a gente fala, 1 ano-luz, 4 anos-luz, 1 bilhão de anos. Você acha que eu consigo imaginar essa distância? Não é nem por brincadeira, meu velho. Mas nem por brincadeira. A gente fala, a gente tem uma ideia conceitual do assunto, mas a bem da verdade não tem imaginação para isso, né? Verdade. Nem poderia, pô. Aí o que acontece? Então vamos pegar uma coisa realmente densa. Essa é densa mesmo. Vamos pegar um cubinho de 1 centímetro quadrado, 1 centímetro, né? 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro cúbico. Só que a gente vai pegar 1 centímetro cúbico da matéria que compõe uma estrela de nêutrons, que é ordinariamente chamado por muitos de neutrônio, tá? Mas é muito mais uma brincadeira do que um nome realmente técnico, mas até que a gente fala isso de vez em quando, só para tirar um sarrinho, né? Mas, vamos dizer assim, esse neutrônio, para você ter uma ideia, esse cubinho, se a gente aumentar ele só um pouquinho para 1,5 centímetro, né, de aresta, ou seja, 1,5 centímetro por 1,5 centímetro por 1,5 centímetro, esse volume de matéria da estrela de nêutrons é o mesmo que do planeta Terra. Repete. Esse volumezinho de 1,5 centímetro de matéria que compõe uma estrela de nêutrons pesa exatamente o peso do planeta Terra. Se você colocasse os dois numa balança de braço, ela ficaria equilibradinha. Nossa. É difícil demais. Essa é, vamos dizer assim, gente, faça uma digestão devagar, tá? Porque essa é dura de digerir, tá? Mas é verdade. Eu garanto para vocês que é verdade. O negócio é estupidamente denso. Eu não consigo conceber as equações para chegar a essa informação
o estudo, como pode ser dado o experimento para essa comprovação, meu Deus. Pois então eu vou te dar uma pista, uma pequena luz. Por favor. Assim, a luzinha de uma vela, de dizer como é que isso foi determinado. Olha que loucura. Deixa eu adivinhar, foi Einstein. Olha que eu nem sei. Ah, porra, você tá ficando bom nisso, hein? Só que não, realmente eu não sabia. Ah, não foi ele não? Não, então ele e mais uns 2 ou 3. Peraí, calma que eu chego lá. Tá? Vamos dizer assim, entre aspas, mas muito em tom de brincadeira, ele e mais 3 inimigos ferozes deles. Mas eu já vou falar deles já já. E a história é o seguinte. Einstein, tentando mais uma vez provar que a física quântica não existia, apelou para a ignorância de arremessar nêutrons contra nêutrons, né? E dentro da cabeça dele, ele começou a fazer essa experiência dentro de um buraco negro, né? Para ter gravidade o suficiente, né? Força o suficiente para manter os nêutrons juntos, porque os nêutrons não gostam de ficar juntos, né? Sozinhos, né? Você botar um próton na jogada, todo mundo fica em paz. Agora, eles, só nêutrons, dá briga, tá? Muito bem. É que nem aquela história. Você querer colocar a torcida do Fluminense e do Flamengo junta, vai dar problema. Você concorda comigo? Depende da época. Não, vamos dizer assim que acabou de ocorrer um Fla-Flu e um dos times perdeu. Você concorda comigo que vai ser problema? Ou então, sei lá, Corinthians e Palmeiras, entendeu? Vamos, você botar as 2 torcidas juntas, com certeza vai ter problema. Mas anyway, o que acontece? Você põe uma pressão gravitacional, assim, de um tamanho que não dá para descrever, é uma coisa, assim, estupidamente absurda, tá? Que acaba unindo, e pior do que isso, fundindo os nêutrons em uma única partícula. Assim, imagine o seguinte, que existiam 4 nêutrons num lugar, mas a pressão gravitacional é tão grande que eles viram um nêutron só. Só que para isso você precisa de uma energia, assim, para fazer essa união de 4 nêutrons, você precisa de 6 sóis nossos, a energia de 6 sóis nossos, em forma de gravidade, para fundir esses 4 carinhas. Então você já imaginou as forças que nós estamos falando aí? É uma coisa inconcebível. Assim, imaginar essa força é exercício para Deus, porque para a gente, pobres mortais, você não consegue imaginar um negócio desse, tá? Então, não fiquem frustrados, tá, gente? Realmente é estupidamente difícil. Mas eu garanto a vocês o seguinte, isso é denso. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Se isso é o que a gente chama de grande densidade, ou a maior densidade que a gente consegue observar no universo, tá? E isso foi feito, essa conclusão da densidade disso foi feita em 2 partes. A primeira, quando Einstein, na verdade, como é que era o nome dele? Me escapou o nome. Oh, meu Deus do céu. Bom, um outro cientista que calculou inicialmente o buraco negro, né, baseado nas equações de Einstein, que agora me fugiu o nome dele, puxa vida, que coisa chata. Mas quando isso voltou às mãos de Einstein, né, que veio o trabalho dele, que ele leu, ele falou, não, isso aqui é um absurdo, não é possível, não dá, não é possível, não cabe na minha cabeça. E aliás, não coube da cabeça de muita gente. Mas outros 3 caras, Niels Bohr, Schrödinger e Heisenberg, no ímpeto, claro, de, mais uma vez, ganhar de Einstein na discussão, e veja, nós estamos falando de 4 prêmios Nobel batendo boca, 3 do lado da quântica e 1 do lado da relatividade. Cuidado, ali não tinha, era tipo assim, era luta de gente muito grande. E eu sei que no meio dessa história,
todos eles se espantaram quando chegaram à conclusão de que realmente campos gravitacionais com enormes potenciais realmente têm a capacidade de fundir a matéria. Ela vira um estado que é, vamos dizer assim, matematicamente indeterminado, fisicamente indeterminado. A gente costuma dizer que vira uma sopa de letrinha. Você não sabe exatamente o que tem ali, tá? Muito bem. Essa foi a origem da coisa. E como é que isso foi comprovado? Olha que bacana. Através de radiotelescópios, descobriu-se, já é conhecido, uma série de estrelas de nêutrons, tá? E apontou-se um radiotelescópio para uma estrela de nêutrons muito bem conhecida nossa, que fica aqui do lado na galáxia de Andrômeda. Apontou-se para ela e essa é uma das estrelas que tem uma visão muito clara, ou seja, não tem quase nada no caminho para a gente enxergar ela. Então, o nível de interferência é bem baixo. Ótimo. Usou-se a chamada lente de Einstein, ou seja, aquela distorção que o campo gravitacional faz na luz para conseguir, vamos dizer assim, determinar a distância exata, porque nós precisamos desse dado, e através de espectrofotometria, ou seja, da análise das raias da luz, das cores que a luz que vem dessa estrela nos dão, notou-se que só tinha uma cor. Ou seja, um único elemento. Até então não falou, mas que elemento é esse? Bom, depois de 5 anos de pensamento, chegou-se à conclusão de que era nêutron puro. Não tinha mais nada, somente nêutrons. Aí começou-se a calcular, baseado na distância, no tamanho da estrela, bom, resumo. Calculou-se a densidade volumétrica desse elemento que compõe, né, a estrela de nêutrons. E chegou-se a este valor meramente absurdo de que 1,5 centímetro cúbico tem o mesmo peso do que a Terra. Só lembrando que o bate-boca inicial disso ocorreu em 1928, tá? Nossa. É. Muito mais mente do que tecnologia. Não, era tudo matemático, João. Era tudo equação em cima de equação, em cima de equação. Como eu costumo dizer, um bate-boca danado na frente de um quadro negro, tá? E ali, se olhasse o quadro negro, você falava, caraca, que esses malucos estão escrevendo aqui, que ninguém entende nada. Bom, não é para entender mesmo, porque caras desses calibres, eles usam uma matemática que é para poucos, tá? Vou ser bem sincero para você, tem resoluções de determinadas equações que é para poucos, é para gente que conhece muito do assunto para conseguir chegar lá, porque são complexos, são coisas assim que, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Toda essa explicação é para dizer o seguinte, ok, se esse cubinho pesa igual à Terra, você vai querer dizer que nós somos denso? Até onde nós conseguimos compreender, e eu estou falando compreensão não com base científica, por favor, aí já entramos na metafísica. A questão do estudo espiritualista nos dá o conhecimento de que nós somos mais densos do que a realidade da vida à nossa volta. Vida inteligente, vida perceptível, que não seria somente irmãos de outra orbe, mas nós mesmos vivendo uma nova fase da nossa existência. Vai. Então, e eu diria que o grande, boto em aspas nisso, o grande separador, o véuzinho que separa, né, a paredinha que separa a gente de vislumbrar esse mundo, né, é justamente essa barreira de densidade. Né? Nós somos, em relação a essa barreira, tão densos que nós não conseguimos, como é que eu vou dizer? A nossa visão ou a nossa percepção não consegue atravessá-la. E vamos pegar o exemplo contrário. Os nossos irmãos de lá, como tem uma densidade muito
muito, muito mais leve do que a nossa, isso seria como um pequeno véu, né? O mosquiteirinho que a gente punha no berço da criança antigamente, para o pernilongo não ir lá picar ela, né? É mais ou menos aquilo, ou talvez até mais sutil do que aquilo. Então, olha que engraçado, a mesma coisa, se você olhar de um lado mais denso, ela é densa, entre aspas, até, entre aspas, sólida, né? Ou seja, você não vê por ela, você não vê através dela, né? E por outro lado, na perspectiva de um outro ser, menos denso que você, ela, como é que diz, dá um leve borrãozinho na imagem. Tá? Vamos dizer assim, precisaria por um óculos assim para você enxergar bem. Deus é muito sábio, Rogério. Pensa a respeito. Pensa assim. Nós estamos numa densidade, espíritos, dependendo do seu grau de consciência, estão em densidades diferentes também. Tem muito espírito que não enxerga o outro, porque está mais denso do que o irmão mais sutil, vamos colocar dessa forma. Você já imaginou se todo mundo se visse o trabalho que a gente ia dar para consciências superiores que estão ajudando? Se já é difícil, ia ser muito mais. Não, eu vou citar um exemplo seu. Tá? Imagine que João vai caminhando ali pela Candelária, né? Tranquilamente, sem assaltantes, pelo amor de Deus, tá? E se depara com um insectoide. O João morre de infarto. Um João sem consciência, com certeza. Agora, se é um João com a consciência que eu tenho hoje, é tomar um susto, ia entender a situação e ia tentar aproveitar ela. Imagina uma conversa. Veja bem, eu quero dizer assim, desculpa, eu esqueci de definir o João que eu estou falando. É o João do Mané Garrincha, lembra dele? Nossa, Rogério, não faz isso não. A gente você já usou aquela do radinho de virar seletor? O pessoal não vai entender, Rogério. Tem muita gente que está nova chegando no canal. Tá bom, deixa eu ser um pouco menos nostálgico. Seria qualquer pessoa caminhante na rua, né, que desce de cara com um insetoide que não tem assim uma base metafísica tão mais bem sólida do que, por exemplo, como o João. Até vou dizer se bem que eu levaria um choque danado, porque eu não tenho o mesmo grau de consciência do João. Todos nós teríamos uma forma não humana, sempre vai ter visualmente aquele choque, mas você compreender e sentir o teu racional trabalhando com o teu emocional, nossa, por isso que eu falo, estudar de tudo é sempre bom. Desculpa, claro, Rogério. Vai. Imagine, de forma nenhuma. Então, agora, é aquilo que você falou. Imagina que maravilha seria sentar e conversar com uma criatura que é amor puro. Exatamente. Você imagina o que você não aprenderia com essa criatura, sabe? Então, sabe, João, é aquilo que eu falo. É tudo uma questão de que são os véus que você mesmo colocou. Eu vou usar uma palavra um pouco mais sólida, vamos por assim, mas que não é uma utilização metafísica dessa palavra, gente, deixar bem claro. Seriam as barreiras dimensionais, ou seja, as barreiras que definem, né, e delimitam as dimensões do progresso espiritual, né? Porque realmente, se você pegar uma criatura que está lá perdida no umbral, lá embaixo, sofrendo, e de repente deixasse ela ver, por exemplo, um orixá, seria um choque tão absurdo que não sei nem qual seria o resultado disso, né? Então, é o exemplo do insetoide que eu dei, né, brincando com o João. Mas isso tem até, historicamente falando, tem até um termo técnico que chama-se efeito Colombo. Explico. Efeito Colombo. O que é o efeito Colombo? Quando o Colombo chegou nas Américas, ele veio, vamos dizer assim, com aquela roupagem europeia, espada, arcabuz, toda aquela tecnologia, né, que
naquela época era, nossa, o the best of the best, né? O melhor de tudo, era a mais alta tecnologia que tinha. Hoje você vai olhar um arcabouço, você vai dar risada, mas naquela época, pelo amor de Deus, né? Tanto que os índios chamavam aquilo do som do trovão, né? Era a arma do trovão, porque para eles, né, o barulho daquilo era uma coisa de Deus, né? Muito bem. E quando eles chegam e dão de cara com uma civilização pré-era do metal, que não havia nem chegado ainda na era do bronze, o que acontece? Ele, ao invés de absorver essa cultura, ele a destruiu. Cometeu o que hoje é determinado como genocídio americano, ou seja, as tribos locais foram quase que exterminadas. Tá? Pegue, por exemplo, os índios americanos, poucas tribos sobraram com representantes, os próprios maias, poucos restaram da população, os incas, e assim vai. Né? Então, a população original aqui das Américas em geral, quando tiveram o contato com a Europa, vamos por assim, o resultado foi um genocídio. Às vezes até involuntário. Um professor meu de história dizia que o europeu ele não civilizou a América, ele sifilizou a América. Porque lembre-se, os índios não tinham contato com doença infecto-contagiosa. E os europeus tinham. E eles chegaram aqui, o sistema imunológico dos índios não tinha nem resposta para isso. Morreram milhões. Compreendeu? Então foi até um genocídio, entre aspas, por ignorância. Porque, claro, naquela época também, os europeus não tinham nem ideia do que era uma doença sexualmente transmissível, né? Ou outros tipos de doença, por exemplo, tuberculose, sífilis, como é que era? A própria gripe espanhola, né? A lista é enorme, eu não sou médico, não sou sanitarista para lembrar de tudo isso, mas, resumindo, muitos morreram a troco de infecção. Compreende? Então, é chamado de o efeito Colombo, ou seja, uma civilização muito avançada, tecnologicamente e culturalmente, que descobre uma muito distante, né, muito atrasada tecnologicamente, o resultado final, quer queira, quer não, é a dizimação do mais fraco. Isso falando em termos humanos, pelo amor de Deus. Sim, sim. Agora, pense comigo, eu estou tirando um paralelo, tá, João? Por favor. O mundo espiritual não é assim. Nunca foi, nem jamais será. Mas voltando àquele exemplo que eu falei, uma pessoa que está lá no fundo do umbral, né, uma criatura que está lá sofrendo horrores lá embaixo, olha para um orixá, vamos brincar assim, ela só falta se desintegrar, porque ela não consegue fazer senso do que ela está vendo, ela não consegue interpretar o que ela está vendo, literalmente ela vai enlouquecer. Por quê? Porque ela não tem capacidade de compreensão. Compreende? Mesmo nós, você, se você olhar um orixá de frente, você, pelo amor de Deus, a gente morre louco. Por quê? Porque você não vai conseguir entender aquilo, não vai conseguir discernir aquilo, porque é muito avançado para você. Entendeu? Falta para nós elementos de discernimento, de entendimento, de cultura, de tudo, né? Para que a gente possa fazer um mínimo entendimento do que é aquilo, né? Você vai falar, nós somos burros? Não, é só uma questão de evolução, nós estamos alguns degraus abaixo desse povo, né? É uma escada, você está um pouco abaixo do cara que está acima de você, fica mais difícil de você entendê-lo. Tá? Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui entre nós, João. Você é um sacerdote de Umbanda, ok? Então você tem uma experiência muito maior nessa área do que eu tenho, tá? Eu tenho 3 anos de Umbanda, você tem acho que 10 ou 12, né?
É óbvio que coisas que para você são fáceis, entre aspas, de entender, de associar, de falar, não, olha, isso aqui é por causa disso, disso, daquilo, daquele outro, e você entendeu a coisa. Eu vou olhar, coçar a cabeça e falar, que é isso, né? É a mesma Entendeu? coisa eu com física. Você, professor de física, eu estou aqui aprendendo junto com você. Então, tipo, a grosso modo, cada um no seu quadrado, fazendo o melhor que pode, buscando aprender mais sobre outros quadrados por aí. Exatamente, aquela história. Você até pode dar uma espiadinha no quadrado do lado, né? Tentar entender o quadrado do lado. Isso é importante. Mas saiba que eu já falei isso uma dúzia de vezes, eu vou falar mais uma. Só sei que nada sei, né? Essa é a grande verdade dos fatos, né? Eu tenho plena consciência de que eu sou um ignorante de carteirinha, tá? Vai por mim. Então, a gente estudando tudo que a gente estuda, pensando tudo que a gente pensa, até discutindo, a gente antes de vir para esses vídeos, a gente conversa antes, a gente debate, explica, troca ideias e tudo mais. E mesmo assim, durante o vídeo, ainda tem horas que você me faz perguntas que eu tenho que coçar a cabeça e falar, ih, rapaz, agora ferrou, né? Então, sabe, não é uma questão assim de falta de conhecimento para dar a resposta para você, mas é como eu vou dar a resposta de uma maneira que qualquer ser humano entenda, porque para falar difícil está fácil. Agora, para falar fácil está difícil. Faz sentido. E também, Rogério, pensa, tanto para mim que sou leigo, como para os nossos irmãos, criar um interesse em alguma coisa, nossa, isso é interessante, tem que se usar uma argumentação entendível, que não adianta chegar aqui e falar um monte de termo técnico e não dá aquele entendimento que eu acredito que é o entendimento que é necessário. Olha, um grande professor meu na faculdade, que dava aulas na parte de licenciatura, né? Ou seja, ensina você a ser professor, ele falava assim, quanto mais fácil você falar, mais a sua audiência te vai entender. Quanto mais difícil você falar, menos você vai ser compreendido. E eu tive a chance de testar isso em sala de aula, e é uma baita de uma verdade. Se você chegar lá, descendo a lenha na lousa, escrevendo um monte de equação, embora aquilo seja o necessário que a sua audiência saiba, entenda e tudo mais, mas se você chegar já, como a gente brincava, arrepiando na lousa, a pessoa é impactada de uma maneira tão negativa que o entendimento dela passa a ter resistência. E aí o que acontece? Para você quebrar esse muro, meu Deus! Concordo. Então, esse professor chega, tropeça para entrar na sala, deixa o giz cair, taca giz na molecada, fala umas besteiras no começo da aula, conta piada, chama a atenção do povão, e aí você devagarzinho vai injetando veneno na moçada. Porque se você tentar injetar de cara, você vai matar todo mundo. Verdade. E é uma baita de uma verdade. Então, é aquilo que eu falo para você, João. Eu me vejo, às vezes, pisando em ovos aqui para não falar em termos técnicos, não ter que citar equações, não ter que ir por um caminho que eu tenho certeza que muita gente vai falar, esse cara tá falando abobrinha, vira as costas e vai embora, né? Uhum. E não é assim. Não precisa pisar em ovos também, Rogério. Pode falar o português claro, mas é aquele português claro para bom português e bom brasileiro entender, porque termo técnico não vai adiantar, não vai trazer o entendimento. Exato, mas é que às vezes, né, a gente é obrigado a citar o termo técnico para pelo menos situar a pessoa, né? Pelo menos. Agora, é claro que... Vamos pegar o exemplo que eu falei há 5 minutos atrás, a lente de Einstein, a lente gravitacional de Einstein. Ora, meu amigo, se eu for tentar explicar isso para o povo de uma forma geral, primeiro eu preciso de uma lousa, começa aí. Segundo, que eu vou escrever coisas que muita gente vai ficar ofendida e falar, minha mãe não é isso aí não, hein?
Ó, já tá, como vocês bem sabem, meus irmãos, eu tô apurrinhando a vida do Rogério para ele começar o canal dele. Ele já criou o canal, só falta começar a gravar agora. E uma logo pode ser algo muito bom para ser agregado durante os conteúdos que você vai fazer. Então, é algo a pensar, hein, Rogério? Se você vai precisar de uma logo... É algo a se pensar. É algo a se pensar, mas... vamos, deixa eu dar um pouquinho mais de tratos à bola e criar um pouco mais de coragem, para falar a verdade. Porque vir aqui encarar vocês sem o João é difícil, viu? Pode não parecer, o João é uma bengala muito boa. Fui promovido a bengala, obrigado. Depois eu fico zoando de velho. Não sou velho, não. Tá. Gente, a gente brinca, a gente faz essas piadas entre a gente, mas é na intenção e no intuito de fazer com que isso seja mais agradável para vocês, porque tem horas que a gente entra num bate-papo meio pesado aqui e a coisa caminha para uma dificuldade maior. Uhum. E é claro, a gente não resiste à tentação de um tirar sarro do outro. Isso aí, você vai me perdoar. É verdade. É difícil de resistir. É boa essa conversa que eu estava falando com o Rogério, sabe, meus irmãos? Porque aqui, eu estou aprendendo, estou conversando com o professor, então não tenho aquela responsabilidade de manter um trabalho. Eu posso aqui fazer as perguntas, brincar sem ter aquela preocupação de manter ou trazer uma informação aqui. Eu estou recebendo a informação. E é muito confortável e é muito gratificante aprender uma boa conversa, numa conversa assim, bem-humorada. Porque, como eu falei com o Rogério, eu acredito que muitas das pessoas que tiveram física na escola não tiveram uma boa experiência devido à forma didática que foi passada. Então isso não despertou um interesse em buscar conhecimento sobre física. E hoje em dia a física, ainda mais o estudo das possibilidades da física quântica, que estão ligadas diretamente à nossa realidade, à nossa forma de vida, à tecnologia que nós utilizamos, eu acredito que trazer esse conhecimento para vocês, meus irmãos, é algo muito produtivo, é algo muito bacana. Como sacerdote, como ser humano, eu estou gostando muito do que eu estou aprendendo. Eu achei que eu estava aprendendo com você aqui. Você faz o seguinte, você bota lá a vela, bota o padê com a pimenta para dentro e vamos continuar a aula de física. Mas, João, pensa o seguinte, cada pergunta que você me faz, você exercita o meu conhecimento. E eu digo que o maior aluno numa sala de aula é o próprio professor. Um que não é tomado pelo ego, né? Porque eu tive um professor que uma única vez, eu acho que foi a única vez que alguém conseguiu realmente falar alguma coisa que ele não sabia, ele foi bom o suficiente de falar assim, meu querido, não sei. Vou pesquisar e depois eu te trago a resposta, porque eu não me deparei com isso ainda. É raro a gente ver alguém dizer eu não sei. Naquela aula, foi uma aula de matemática, eu aprendi essa lição para a minha vida. Quando eu não souber alguma coisa, eu não enrolo. Vou buscar aprender. Pois eu vou te dar um exemplo meu pessoal. Estava dando aula, eu, para um curso de engenharia, né? E de repente, um aluno propôs uma situação, né, dentro do que a gente estava discutindo, que eu olhei aquilo e falei, nossa, interessante, né? E aí ele veio, claro, com a pergunta, mas será que isso é possível? Será que isso é possível? Eu falei, olha, meu caro, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu te respondo, porque eu mesmo vou ter que ir lá no livro dar uma olhada, porque, sinceramente, não sei. Bacana, não faço ideia. Atitude muito bacana. E aí você sabe o que aconteceu? O meu orientador, meu mestre, virou para mim e falou, cara, nunca tinha pensado nisso. Que legal. Sentamos dois, perdemos uma tarde inteira em cima daquilo, entendemos o negócio, aprendemos coisas novas e tudo mais. E aí fomos para o nosso orientador, né, porque mesmo esse mestre meu estava sob a orientação do chefe do departamento, né? Que era também um orientador meu. Na verdade, era meu orientador principal, né? Só que,
claro, como ele tinha trocentos orientandos, claro que ele tinha professores que o ajudavam, né? Então, o professor doutor Ulisses, a gente virou para ele e falou, nossa, Ulisses, olha que interessante. Ele olhou, pô, o cara com 2 doutorados em matemática, nego. O cara não era pouca coisa. O cara olhou aquilo e falou, rapaz, sabe assim, até ele ficou surpreso. Quer dizer, veja, a pergunta de um aluno chegou a surpreender um doutor em matemática que falou, nossa, olha que interessante. Quer dizer, então é aquilo que eu sempre falo, às vezes, com todo o perdão de Deus e do mundo, um mendigo na rua pode lhe fazer uma pergunta que você olha e fala, puta que pariu, como é que eu vou responder isso? E eu me ponho aqui, às vezes o João me faz perguntas que eu ponho a mão no queixo e falo, bom, e agora, como é que eu vou responder isso? Sabe? Então, acreditem, gente, a gente brinca entre nós dois aqui, mas existem perguntas aqui que o exemplo da questão da densidade da estrela de nêutrons, né? Quando eu estava explicando para o João falou exatamente o que ele disse aqui. Ele falou, eu não consigo imaginar isso. Eu falei para ele, bem-vindo ao clube. Tá? Eu acho que não consigo. Não me entra na cabeça algo tão pequeno, com a medida que você falou, ter mesmo densidade, peso do que o peso de um planeta. É algo que mentalmente eu não consigo conceber. E eu diria para você, como eu brinquei com você, bem-vindo ao clube. Existem doutores, prêmios Nobel de física, que também falam, eu não consigo imaginar isso. É muito para a cabeça humana. Compreendeu? Então, é aquilo que eu falo. Eu volto naquele exemplo de encontrar o insectoide na rua. O primeiro momento é capaz de você ameaçar sair correndo. Concorda comigo? Concordo. Você vai dar de cara com um louva-a-Deus de 2 metros de altura, você vai falar, deixa cair fora, né? Vou virar o almoço, concorda comigo? Com certeza. Mas aí você para sentir aquela bondade absoluta, você fala, não, peraí, velhão, senta aqui comigo, vamos conversar, vai. Você entende? É isso que é importante. Então, veja, gente, a gente deu uma volta enorme para chegar na seguinte conclusão. A realidade, ela é relativa. Ou seja, a realidade que eu vejo, que você vê, que o João vê, que qualquer um vê, é levemente diferente da realidade do outro. Ou seja, a minha realidade é um pouquinho diferente da visão da realidade do João. E nós dois podemos estar exatamente no mesmo lugar, de preferência na praia de Ipanema, tomando um chopinho estupidamente gelado, olhando aquela paisagem maravilhosa. Mas a minha visão vai ser uma e a do João vai ser outra, né? Então, veja, sei lá, é aquela história de olhar uma rosa, né? Para mim, pode ser que ela seja uma rosa de um vermelho mais escuro, mais brilhante, não sei. E o João vai olhar e falar, não, eu acho que ela é mais, como é que eu vou dizer, um vermelho assim, um pouco mais sutil, um pouco mais... Então, quer dizer, cada um vai olhar a rosa, vai sentir a rosa de uma maneira diferente. Mas ela não vai deixar de ser uma rosa. Essa que é a ideia. Então, em linhas gerais, a realidade é mais ou menos padrão para todo mundo. Mas em termos pessoais, cada um interpreta a realidade do jeito que vê. E pior ainda, no nível quântico, cada um de nós interage com a realidade de uma maneira completamente diferente. Veja, ainda vou dar um exemplo para piorar a coisa. O átomo que está na ponta do seu dedo da mão interage diferente do átomo que está na ponta do dedo do seu dedão no pé. Então veja, mesmo em você, as coisas interagem com a realidade de uma maneira distinta, pelo olhar da física quântica. Agora, no geral, na média, como a gente costuma dizer, ok, somos nós aqui olhando a realidade que nos rodeia.
É basicamente isso que a gente começou a discutir aqui. Tenho certeza que muita gente vai discordar de mim. Até colegas meus, a gente já conversou a respeito disso e realmente foi um bate-boca maravilhoso. Eu vou dar um exemplo. Minha filha é psicóloga. A gente já entrou num debate a respeito disso e, sinceramente, não chegamos em um acordo viável. Tá? Então, realmente, quando você para pensar nessa questão da realidade, você chega à conclusão de que, puxa vida, como tudo pode ser tão mutável, tão rapidamente, a ponto da gente nem notar. Verdade. É verdade. E é interessante você colocar dessa forma, porque a percepção de realidade, além dos sentidos humanos que nós conhecemos, eu também entendo que ela é muito baseada no estado emocional da pessoa. Se eu tocar na mesa com alegria, eu estou vibrando de um jeito. Se eu tocar na mesa triste, eu estou vibrando de outro. Então, a minha realidade, a mesa vai ser sempre a mesa. Mas como eu vou estar me sentindo e interagindo com ela é o segredo da coisa. Outro exemplo. A rosa. Independente de como você enxergue a rosa, de como você sinta o perfume da rosa, a rosa é a rosa. Ela está cumprindo o papel de existência dentro da realidade. O papel da existência dela é viver. Agora, o fato de você dizer que a rosa perfuma, o fato de você dizer que a rosa embeleza o ambiente, é a sua percepção da realidade quanto àquilo. E, João, me permita acrescentar uma coisa mais interessante no seu exemplo. Por favor. Você falou, eu vou tocar na mesa com alegria, com tristeza. Imagine você tocando na mesa com ódio, né? Socando a mesa com ódio. Ou pondo essa rosa na sepultura de alguém muito querido que se foi. Uhum. Como você vai estar por dentro? Entendeu? Quer dizer, que realidade vai ser para você? Porque a situação também muda a realidade. Concordo com você. E eu vou botar esse exemplo de novo. Eu convido a todos os irmãos e irmãs a comprovarem isso de forma prática. Sabe aquele saquinho de mercado que coloca fruta? Aqueles transparentes? Você corta 2 tiras daquele saquinho, 2 tirinhas pequenas. Numa, e você coloca água nas 2. Em uma delas você fala todas as palavras amorosas, direciona todo tipo de energia positiva ao falar. Coloca no congelador. Para outra tira de plástico que está molhada, você vai falar palavrões, você vai soltar palavras de ódio e vai colocar no congelador para congelar. E você vai ver a formação de cristais diferentes que acontece em cada uma. Nota, isso é um exemplo prático, visual, para mostrar para vocês que a palavra tem poder, que a palavra altera a realidade, tá bom? E entendam, isso está mostrando na água. E está sendo comprovado através da mudança do estado do elemento da água. Mas para que se torne perceptível. Nós somos muito feitos de água. Então, mesmo que não sejamos congelados para poder comprovar isso, a energia que vibra dentro de você acontece do mesmo jeito com o que você está sentindo. Olha, eu diria até, João, que os sentimentos que a gente carrega dentro da gente, sejam eles quais forem, os momentos que forem, né? Eu diria que eles são responsáveis por mudanças enormes no nosso próprio ser, no nosso próprio corpo até. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que vive de maneira negativa, tudo para ela é ruim, tudo para ela é horrível, tudo para ela é triste, tudo para ela, o mundo está contra ela, né? Ela é sempre uma vítima das circunstâncias. Você pode notar que essa pessoa não sai do lugar. Ela não consegue, em geral, pessoas assim acabam se suicidando, tirando a própria vida, porque elas se alteram de tal forma, a vida as amarga de uma tal maneira que ela não vê mais motivo para continuar viva. Posso dar só um adendo nisso? Por favor.
Se suicidando de forma rápida, atentando contra a própria vida ou lentamente? Eu diria que o lentamente, através do veneno do próprio pensamento, né, de se envenenar com o seu próprio pensamento, talvez seja a tortura mais cruel que exista nesse planeta. Nem fale, nem fale. O pior é quando talvez vocês, meus irmãos, não tenham essa ideia. Talvez esteja fora da realidade de vocês, mas não é da minha. Eu auxilio muitas pessoas com essa visão, com essa dificuldade de percepção da realidade. Não por maldade, mas por não saber lidar com os percursos da vida. E esse não saber lidar, não estou dizendo que é um julgo, mas de não saber muitas das vezes lidar com as próprias emoções e de lidar com suas emoções e com a realidade à volta. A realidade que muitas das vezes desagrada e aumenta essa negatividade. Isso é bem parte do meu trabalho. Então eu digo para vocês, meus irmãos, todo conhecimento é válido, toda ação positiva que você possa fazer para a sua vida é válida. Você muda a sua realidade de forma pequena ou de forma grande, conforme os seus atos, pequenos ou grandes. Desculpa, Rogério, te cortei de novo. Imagine. E eu vou acrescentar uma coisa na sua colocação tão bem feita. E o pior é que no final, a sua justiça interna, a justiça da sua consciência, pode lhe condenar severamente. E quem vai pagar essa pena é você mesmo. Isso aí. Sabe? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quais os caminhos da vida que a gente escolhe trilhar. Porque o caminho da agonia, do desespero, do ódio e tudo mais, não é um caminho bom. Nunca foi, nem jamais será. Com certeza. E, claro, eu também vou dizer que não existe santo aqui na Terra. Mas eu acho que o meio termo já é bom o suficiente. É aquela história. Não tem santo. Mas muitas das vezes a gente sabe o certo vai fazer o errado à toa. Não, a gente vai errar. Ih, errei. Bom, bola para frente, vamos tentar não repetir esse erro. E assim vamos seguindo, melhorando, tentando melhorar constantemente. Se perdoando, seguindo em frente, tentando não errar de novo, fazendo o melhor que pode. E assim é uma boa, eu acredito que seja uma boa conduta, sabe? Para essa busca de melhoria. Porque não adianta, não adianta, não é produtivo de forma alguma para você melhorar sua realidade esse negativismo, porque hoje, Rogério, é dinheiro. A realidade é essa. Muitas das vezes o homem é medido pelo dinheiro que ele tem, as contas não param de chegar, então você precisa não somente mudar a sua realidade para se tornar um ser humano melhor, mas também para atrair tudo de positivo e, consequentemente, prosperidade financeira. Porque se você não vibra uma energia razoavelmente positiva para a atração de prosperidade, não somente dinheiro, mas dinheiro também, você não vai, digamos assim, alcançar os objetivos que você deseja. Exemplo prático. Nada a ver com espiritualidade. Vocês, meus irmãos e irmãs, observem a postura de alguém que tem uma condição financeira, de um empresário. Vejam os hábitos, acordar cedo, ver as notícias, estudar, estar sempre em movimento. Dentro da Umbanda eu chamo isso de correr gira. Você está sempre correndo gira, movimentando energia de forma positiva para que você tenha essa movimentação à sua volta e as coisas aconteçam. Estagnação não adianta. Estagnação, estar parado. Estagnação, estar emocionalmente abalado. E isso não é julgo, é uma constatação. Eu estou emocionalmente abalado, eu estou parado agora, não estou fazendo a movimentação correta. É buscar de forma carinhosa com você mesmo todas as pequenas questões que você pode fazer para tentar mudar essa situação. Rogério, eu encerro a minha participação nesse vídeo por hoje. Muito obrigado por a sua aula, professor. E eu peço ao senhor, feche o nosso
o nosso conteúdo de hoje com seu comentário. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de inscrever no canal. Se você gostou do que foi conversado aqui, achou produtivo, compartilhe o vídeo, ajuda muito, meus irmãos. Rogério, a palavra é sua. Meu amigo João, eu encerro também a minha participação com duas coisas muito importantes. Lutar sempre, aprender sempre e jamais se deixar, como dizer, cair de joelhos no chão e ficar imóvel diante dos obstáculos que a vida vai te colocar. E ela vai te pôr. A chamada velha pedra de tropeço. Então, força, dedicação, entendimento, educação, que é muito importante, e principalmente amor ao próximo, porque sem isso você não é um ser humano. Meu irmão, enorme abraço, um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você e até uma próxima vez. Grande abraço. Axé, meu irmão. Axé, meus irmãos.